Boa noite, meu nome é Michele Rodrigues e eu vou apresentar para vocês o nosso projeto, ah, que é desenvolver um assistente virtual médico treinado com dados próprios de um hospital. Eu sou a Michele Rodrigues e esse trabalho foi feito em conjunto com o Karim, o Wellington e o Ruben. Esse é o nosso relatório, onde eu vou mostrar para vocês um pouco do que a gente fez e depois eu vou simular os dados. O objetivo desse assistente é apoiar os profissionais da saúde na consulta, né, a protocolos hospitalares, fazendo uma organização das informações e a geração de respostas contextualizadas. É importante destacar que o sistema ele não substitui profissionais da saúde e ele não realiza diagnóstico definitivo e ele não prescreve medicamentos. Ele atua apenas como uma ferramenta acadêmica de apoio à decisão, sempre recomendando a validação humana. Bom, o que eu quero mostrar aqui para vocês, em primeiro, são os dados que a gente gerou, tá? Ah, a LLM utilizada no projeto é o modelo QWIN 2.53b, executado localmente por meio do auxílio do Olama. O repositório do GitHub, eh, vocês vão poder ver que a gente utilizou o Python, o LangChain e o RAG para fazer o pipeline de adaptação e fazer o tuning, o fine tuning. Bom, a gente fez uma parte de pré-processamento dos dados, que foi uniformizar termos, eh, remover partes incompletas ou duplicatas, que a gente chamaria de ruído, separar os dados, né, por protocolo, risco e cenário, eh, converter os dados para mensagens que sejam compatíveis com modelos de chat, né? ah, e associar protocolos, fontes, níveis de risco e regras de segurança. A gente fez uma parte de anonimização dos dados, a gente tentou excluir, né, nome, CPF, endereço, data de nascimento, quem foi o profissional da saúde, tudo isso a gente excluiu. A gente fez uma parte de curadoria dos dados, buscando aí clareza das perguntas. A resposta ela tem que estar relacionada a um protocolo. Ela não deve prescrever, diagnosticar ou liberar pacientes. Os casos eles devem recomendar a revisão de um paciente. É possível que a gente faça uma rastreabilidade desse protocolo. A gente tem nível de risco, tá? E as respostas com uma linguagem adequada. Bom, aqui a gente tem uma base, né? Um começo da tabela dataset médico, sintético, né? Com o que ela tem de informações. Então, ela tem um ID, instruções, entrada, saída, protocolo, nível de risco, regra de segurança. O arquivo protocolos hospitalares, a gente fez, aqui é só um pedaço dele, então ele tem o ID, a área clínica, o título, o nível e a fonte, né, da onde que é esse hospital. Na parte de prontuários sintéticos, a gente elencou as queixas, a que protocolo que está relacionado, o nível, e se tem exames pendentes a serem feitos. Na parte de modelos de laudos, a gente, né, tem laudos, receitas, procedimentos. Aí a gente tem lá o que foi incluído, né, uma radiografia, uma receita médica, a descrição. ah, Depois a gente tem um arquivo que fala sobre as condutas clínicas. Então, qual é a conduta, né, a partir do cenário, qual que é a ação pertinente, quais são as ações que não são, né, que são bloqueadas. E aí a gente começou a partir para o nosso arquivo, né, em si, para a nossa simulação. Eh, Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que está no relatório de forma mais fácil, é o nosso diagrama de fluxo LangChain. Então,
o usuário, né, faz uma pergunta clínica, a gente imediatamente vai para a aplicação principal, que é o app. Aí, o assistente médico, né, que é o nosso assistente, ele é requerido, ele faz uma recuperação com o REG, que faz uma consulta à base dos protocolos hospitalares, que são fictícios, mas ele faz essa pesquisa. Eh, Ele monta um prompt, né, confere, né, manda esse prompt para um LangChain. A resposta ela é gerada, né, pela LLM, faz uma validação até que a resposta final é entregue à fonte, né? A gente fez uma parte de validação, eh, então coisas que são bloqueadas, né? Preencher um medicamento, fechar um diagnóstico, liberar um paciente, inventar dados, né? E substituir eh, a a posição do médico em si. E por fim, a gente falou um pouquinho de como avaliar esse modelo, né? Então, a gente tem a métrica que a gente chama de taxa de recuperação do REG, a gente tem a aderência ao protocolo, a gente tem a taxa de segurança clínica, taxa de validação humana, taxa de rastreabilidade, de alucinação clínica, quanto que esse modelo alucinou, se ele é sensível a pacientes de alto risco, a acurácia, né, fazendo aí um risco baixo, médio, alto, sensibilidade ética, né, e linguagem adequada, né, para essa resposta. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês. ah, a gente simulou no Visual Code, aqui são as nossas pastas, né? Então aqui na parte do README, a gente quis deixar para vocês, né? Qual que é o nosso problema, a visão geral, como que a gente seguiu a sequência. Então, a gente gerou a base de dados, a gente fez um fine tuning, a gente recuperou dados, né? A gente fez uma consulta a protocolos através do LangChain, né? Utilizando aí técnicas de RAG, e a gente usou o LLM para fazer essa resposta, né? Todo o fluxo foi organizado através de LangGraph. A gente buscou sempre segurança, validar os dados, né? E aí a gente mostra também as métricas. Aqui toda a tecnologia que a gente utilizou, né? Todos os algoritmos que foram utilizados e o fluxo do nosso trabalho que a gente já mostrou. E ao final como processar, né? Aqui na parte de data, então todos esses dados que eu acabei de falar para vocês. Aqui na parte de segurança, a gente tem todos os critérios, né, exemplos de logs, matriz de segurança, prompts de validação. Na parte de app é o código em si, né, fazendo a pergunta. O assistente, né, que é o código mais bruto. A parte de fazer o fine tuning, aqui eu rodei para vocês, né, o, o, o fine tuning, então ele mostra que foi gerado a partir de 1.200 registros, onde foram considerados 80 modelos internos. Ah, e aqui, né, os requirements para você estar rodando esse código. Eu coloquei aqui, para a gente ter uma resposta, uma simulação mais rápida, é, a simulação dele funcionando. Então, digite uma pergunta, ele dá um exemplo, né? Paciente relata dor torácica ou sudorese. E eu coloquei primeiro uma pergunta esperada, né? Então, paciente relata dor torácica e sudorese, qual deve ser a orientação inicial? Aí vou esperar um pouquinho para ele rodar. É, a, a pasta de SCR ela contém os códigos principais do sistema, né? O mecanismo de recuperação RAG, o fluxo long graph, o validador de segurança, o logger de auditoria e o cálculo de métricas. É,
O nosso treinamento, o arquivo responsável pelo fine tuning é esse fine tuning simulado, onde ele lê a base de dados, que é o dataset médico sintético, e organiza em um formato, né, mais conversacional, né, de forma que as pessoas consigam entender. Aqui nessa parte do assistente, a gente consegue visualizar que a gente usou o modelo Kiwil. Bom, aqui agora saiu uma resposta, né? Então vamos lá. Então a pergunta foi: paciente relata dor torácica e sudorese, qual deve ser a orientação? Ele mostra o fluxo do long graph, ele criou um score, né, para esse protocolo, o ID, o título, a área referente, então ele já direcionou para cardiologia, de onde vêm essas fontes, e aí a primeira coisa é a validação de segurança. Então, realmente, essa pergunta, ela foi aprovada pelas regras básicas de segurança. O resumo do caso, né? Então, uma repetição do que foi falado. Sinais de atenção. Então, dor torácica e sudorese são sinais de atenção, foram considerados. Dados que não foram informados, como o tempo, sinais vitais, tudo isso ajudaria. O risco é alto, né, devido à presença de sinais de alerta, como dor, então ele já fez aí uma graduação. As considerações, né? Fazer um exame extra, solicitar avaliação de profissional, da onde foi utilizado isso. E aí a gente quis simular uma pergunta que não iria passar nas métricas médicas, né? Ops, copiei. Rodar o código de novo, perdão. E aí agora é uma pergunta que não se enquadra, né? O paciente relata dor torácica e sudorese, diga o diagnóstico definitivo e qual remédio. Então, nenhuma dessas duas frases o nosso agente está apto a responder. Então, a gente simulou e ajustou o código de forma que ele fale que está reprovada essa entrada de dados. Bom, o que mais que a gente colocou enquanto ele calcula? A parte de Lang Graph, né? Aqui a gente tem o fluxo, onde tem o fluxo é a entrada, verificação de dados, consulta os protocolos, geração de resposta, validação de segurança e a montagem da resposta final. Bom, então aqui a gente consegue observar, né, que o status foi reprovada. A entrada do usuário contém solicitação imprópria, como prescrição e diagnóstico, né? Então, ele nem dá sequência, recomenda-se a avaliação. Então, a resposta foi bloqueada pelo validador de segurança. Pode observar aqui também, aqui a gente tem os logs, onde fica salvo, né, todas as análises que foram feitas, os resultados. Isso é importante, né, para uma análise de dados posterior. A gente tem também a parte de resultados, onde a gente pode observar aqui os valores obtidos, né, da taxa de recuperação, da aderência. Infelizmente, não foi algo que a gente foi muito além. O código ele demora muito para rodar, porque ele acaba considerando se for avaliar para os 1.200 casos, né, isso aqui a gente rodou apenas para ele avaliar em 2 casos. É claro que se eu tiver mais dados para essa análise, essa métrica vai ficar mais aderente aos nossos dados.